entendimento. O senhor falou das muitas propostas que existem, o senhor falou a dificuldade maior é política, porque propostas técnicas há. O senhor mesmo é autor de um projeto e o senhor mencionou outros 2 projetos já apresentados por senadores nesse meio tempo para tentar chegar a esse consenso. Gostaria que o senhor explicasse qual é a viabilidade ou qual é a saída que o senhor propõe e qual a diferença dela em relação a essas outras propostas. Nós não temos, medianamente nas propostas, nenhuma divergência em relação ao futuro, nenhuma divergência em relação ao longo prazo. A melhor proposta é seguramente a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo ex-presidente Lula, porque o ex-presidente não apenas vetou a emenda Ibsen, como propôs uma alternativa. Nessa alternativa, estados produtores e União abrem mão de parte das suas arrecadações, das suas receitas, dos seus royalties, para os estados e municípios não produtores. Essa é a base do nosso projeto. O que o meu projeto propõe, diferentemente dos demais, é uma regra de transição. É como se nesse período, nos próximos 7 a 10 anos, nós conseguíssemos recursos para a participação e o acolhimento dos estados e municípios não produtores. De que forma? Aproveitando os fundos setoriais que foi criado pelo governo federal, e em lugar desses recursos irem para o governo federal distribuir para os estados e municípios, o que eu estou propondo é uma distribuição direta para estados e municípios, reforçando o papel das cidades, reforçando a autonomia dos estados, e mantendo o princípio da aplicação nas áreas em que o governo federal estabelece como as mais importantes, como, por exemplo, o investimento na ciência e tecnologia, para que a informação e o conhecimento possam ser uma ferramenta de muito desenvolvimento econômico e social em todo o país. E sua receptividade para esse projeto, lembrando, por exemplo, que o senhor mencionou o senador Wellington Dias como autor de um outro projeto, o dele como defensor de um estado que não é produtor de petróleo, é de que a distribuição se faça de forma mais igualitária a partir dos novos contratos, preservando os contratos que já existem, que já estão em andamento ou já foram licitados de alguma maneira, da forma como estão para os estados produtores. Essa é uma saída para discussão também ou não? Na prática, todos nós estamos abrindo mão de alguma coisa em busca do entendimento. Nesse momento, eu acho que nós estamos assim muito próximo desse entendimento, porque esse entendimento ele vai possibilitar que nós possamos aprovar aqui no Senado uma proposta de consenso, evitando que o veto seja votado do Congresso Nacional. A esse momento, o mais importante não é fazer uma avaliação se a minha proposta ou do Wellington, ou do Dornelles, é a melhor ou é a pior. Nós estamos sentados em torno de uma mesa, com muita humildade, com capacidade de concessão, para buscarmos aquilo que possa ser bom para o conjunto do país, entendendo a necessidade de trazermos para a riqueza do pré-sal todos os estados e municípios, mas também compreendendo a necessidade dos estados produtores e dos municípios produtores serem contemplados de forma adicional, como garante a Constituição. O importante é que os espíritos estão desarmados e nós vamos continuar trabalhando duro e trabalhando muito até o dia 14, quando o ministro Guido Mantega deve oferecer uma proposta. O governo federal também fará uma proposta e é em torno dessas propostas que nós vamos buscar uma linha comum que possa preservar aquilo que é o nosso interesse, que é o entendimento, que é o bom senso, que é o bem comum. E já mirando que o Brasil pode vir a receber da exploração das camadas de pré-sal, a gente vê também outras campanhas surgindo, inclusive da União Nacional dos Estudantes, querendo maior participação também nesses royalties para a distribuição, por exemplo, para a educação, garantindo percentual maior ou de até metade desses recursos. Dentro dessa discussão de distribuição entre os estados, entra também essa discussão do quanto deve ficar estabelecido para cada um dos setores em que esses investimentos devam ser feitos? Sim, o fundo social criado pelo governo federal, a ser criado pelo governo federal, ele pressupõe, ele estabelece uma distribuição. E uma das áreas mais aquinhoadas é seguramente a área de ciência e tecnologia, que contempla a educação como ferramenta fundamental para a libertação e para a emancipação. Então, a educação ela está sendo bem contemplada através da ciência e da tecnologia. Nós vamos acompanhar a discussão dessas matérias. A gente tem visto muitas
discussões entre os parlamentares, audiências públicas. O senhor falou que o projeto que o senhor apresentou tem servido de inspiração, assim como os demais projetos. Desses todos, junto com a proposta do governo, pode sair ainda uma alternativa diferente? Eu acho que sairá. Eu acho que o importante é que a gente tenha capacidade para abrir mão da paternidade deste ou daquele projeto e possamos buscar as virtudes em cada um desses projetos, eliminando aquilo que pode ser aperfeiçoado e fazendo, enfim, do diálogo, do bom senso e da política um ponto de entendimento para que a legislação possa, de fato, contemplar todo o país e nós possamos ter no pré-sal uma riqueza com enorme capacidade de fazer o nosso país prosperar e prosperar com aquilo que é fundamental, que é a prosperidade compartilhada, onde você tem redução de pobreza, de miséria, onde você tem ascensão cada vez mais intensificada das classes sociais no Brasil. Muito obrigada por essa conversa. Serão dias intensos aí pela frente, de conversa também entre os parlamentares. Nós conversamos neste programa com o senador Ricardo Ferraço, ele que é autor de um projeto que propõe a distribuição de royalties no país, tema também da próxima sessão do Congresso, no dia 22 de setembro, quando o veto do presidente Lula, aquela chamada emenda Ibsen, pode vir a ser discutida. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e para as emissoras vinculadas à Rádio Agência Senado. Quer entrar em contato com a gente? Anote aí o telefone 0800 61 2211, ligação gratuita. Mas se você preferir, pode usar a internet www.senado.gov.br/TV.